De novo, tá tudo voltado lá na Segunda Guerra. Tinha um cara que foi reitor da área de engenharia do MIT, Massachusetts Institute of Technology, né, MIT. Esse cara se chamava Vannevar Bush, sem parentesco com George Bush filho. Vannevar Bush. Esse cara, ele depois de se tornar esse reitor lá, né, ele foi para Washington, conseguiu um cargo lá de diretor de um comitê de não sei o quê, e ele se tornou o primeiro conselheiro científico da Casa Branca, em 40. Primeiro conselheiro científico da Casa Branca. A ideia desse cara era juntar a ciência com a indústria de defesa, aplicar ciência na indústria de defesa, melhorar a indústria de defesa através do uso da ciência aplicada. Esse cara, Vannevar Bush, já tinha criado uma empresa de válvulas, uma empresa de válvulas para equipamento de som, né, na época, rádio, que se tornou a Raytheon, um grande fabricante de eletrônicos militares hoje do setor de defesa. Uma das empresas mais importantes do conglomerado de defesa dos Estados Unidos. Esse cara, então, fez do MIT, do laboratório do MIT, fez do MIT um exemplo para o resto das instituições de ensino e pesquisa do país. Tá? Porque lá nos Estados Unidos, a pesquisa, até aquela época, 1940, ela estava quase que 100% ligada, para a gente cair o queixo agora, estava quase 100% ligada ao capital privado, ao setor privado, não ao setor público. Não existia financiamento de pesquisa pelo Estado nos Estados Unidos. Entende? Uhum. Então, assim, quem que financiava pesquisa? A empresa. A empresa de, tipo, vamos dizer assim, a RCA ou a Westinghouse. Quem é que financiava pesquisa, desenvolvimento de novas tecnologias? A própria empresa financiava o laboratório A, o laboratório B, para desenvolver para eles. Não existia uma agência governamental, estatal, de fomento à pesquisa. O Bush foi o primeiro que conseguiu fazer isso, conseguiu fazer com que o Estado financiasse a pesquisa para o bem do Estado, ou seja, a defesa, que é uma prerrogativa do Estado, né, o setor de defesa, passou a receber investimentos pesados em pesquisa. É daí que surge o Projeto Manhattan, que construiu a bomba atômica, investimento do Estado em pesquisa. É uma das inovações do Vannevar Bush, tá? Mas o que eu quero dizer com isso tudo que eu falei até agora é que o MIT em si lá, o Massachusetts Institute of Technology, se tornou um grande laboratório para grandes projetos de defesa, melhoria de aeronaves, aerodinâmica, o projétil lá como é que chama de proximidade? A espoleta de proximidade, que ninguém dá crédito, quase ninguém dá crédito por ter ganhado a Segunda Guerra Mundial, mas que tem um peso imenso, né? A espoleta de proximidade. Nada que o eixo tinha parecia com a espoleta de proximidade, e é um dos artefatos que deram a vitória para os aliados. Foi a espoleta de proximidade, tá? Explicando brevemente o que é a espoleta de proximidade para quem ficou curioso, artilharia antiaérea, por exemplo, você não precisa de acertar o avião para derrubar o avião. Como é que os alemães faziam? Ajustava no fundo de cada projétil, ajustava uma rosca, né, que fazia com que ela explodisse numa determinada altitude. Aí você cria explosões numa altitude determinada. Mas se os aviões variam de altitude, isso diminui drasticamente a eficácia da antiaérea. Como que a antiaérea aliada funcionava com espoleta de proximidade? A espoleta tem, na ponta dela, um emissor de rádio. E quando ele detecta o alvo, ele explode. Não precisa atingir o avião. Pode passar por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Se chegar perto, ele explode. E derruba o avião. Do mesmo jeito. Não existia nada parecido no arsenal alemão, italiano, japonês, quem seja. Não existia. Desenvolvido onde? Desenvolvido lá por conta do Vannevar Bush. Beleza, estão falando isso tudo aqui. E o Brasil nessa? Como é que chega nisso?
Chega no que é o seguinte, o Brasil, ele era fundamental para a estratégia norte-americana de vencer a Segunda Guerra, defesa hemisférica, principalmente a questão do Nordeste do Brasil, Natal em particular. Então, para seduzir o Brasil, para trazer o Brasil para o seu lado, os Estados Unidos abriram muita concessão. Muita concessão. Entre essas concessões estavam, além do Land-Lease, estavam as oportunidades de estágio para militares brasileiros nos Estados Unidos. Foi lá para os Estados Unidos, então, um coronel, tenente-coronel, coronel, não me lembro na época, chamado Cassimiro Montenegro, da recém-criada Força Aérea Brasileira. Cassimiro Montenegro foi estagiar onde? Foi estagiar no MIT. Ele estagiou no MIT. E lá no MIT ele viu ciência promovida pelo Estado sendo usada para melhorar o setor aeronáutico. Cassimiro Montenegro ficou louco com aquilo. A ideia que ele não tinha concebido. Ninguém no Brasil pensava naquilo. Né? Coisa que saiu da cabeça do Vannevar Bush. Cassimiro Montenegro volta para o Brasil, apresenta um relatório para o ministro da Guerra, ministro da Aeronáutica, Salgado Filho, e Salgado Filho apresenta esse relatório para o Vargas, que diz o seguinte: eu quero criar uma escola técnica aeronáutica no Brasil. Né? Então, em 46 é criada a Escola Técnica Aeronáutica no Brasil, né? Foi escolhido São José dos Campos, aí começa a construção do campus, acho que em 49 a primeira turma do ITA, né, vai para lá para poder completar a formação lá. Começou aqui no Rio de Janeiro, foi para lá, para terminar lá. De engenharia aeronáutica. Quem eram os professores? Professores americanos, entre eles professores do próprio MIT, que vieram para cá e foram os professores e foram o reitor. De 1946, quando é que foi voar o primeiro avião brasileiro? Resultado disso aí? Se não me engano, em 67, né? O primeiro Bandeirante. O primeiro Bandeirante voou em 67, se não me engano. Olha o tempo. Quase 20 anos, né? Não, mais de 20 anos, pô. 46 para 67, 21 anos. 21 anos. O que a Argentina fez? A Argentina fez no imediato pós-guerra. Contratou engenheiros alemães e pilotos de teste alemães, né? Kurt Tank, Adolf Galland, Werner Baumbach, vieram para a Argentina e esses caras implementaram na Argentina o que se tornou a força aérea mais poderosa do continente. E o Perón contratou o Kurt Tank para ser projetista de aeronaves para ele, projetista de aeronave de primeira linha, caça-jato. Enquanto o mundo estava combatendo ali na Coreia, por exemplo, MiG-15 contra a F-86, né? Aqui na América do Sul, na Argentina, saiu o Polqui, caça-jato, no mesmo naipe dos caças soviéticos e norte-americanos. Acontece que o quê? O que aconteceu? Aconteceu que o Kurt Tank decidiu voltar para a Alemanha, né? Problemas políticos na gestão do Perón não permitiram a continuidade do processo. O Polqui morreu, e com o Polqui morreu o conhecimento da indústria aeronáutica argentina. Ou seja, trouxe um cara para cá, o cara super capacitado, isso aqui, dá para o cara o que ele quer fazer. E o cara fez o projeto, e o projeto morreu com ele. Aqui no Brasil, nós tivemos o quê? Capacitação de mão de obra. Capacitação de mão de obra durante 20 anos, para tirar menino que não sabia nada de avião, zero de avião, só fazia aviãozinho de papel, em projetista de avião. Todas as partes que envolvem uma aeronave ser autossustentável, comercialmente viável, tudo isso resultou na criação do Bandeirante. E do Bandeirante em diante, filho, é história, porque aí entra as parcerias com a Aermac lá para construir o Chavante, o Brasília, né, que é pressurizado, diferente do Bandeirante. Depois do Brasília, aí entra o AMX, nova parceria com a Aermac, AMX, e a parceria com a Aermac no AMX resulta no J145, que é o primeiro profit maker da Embraer nos anos 90. E aí entra a família MB que você conhece hoje. Então, hoje nós fabricamos avião por conta disso aí. Mas isso aí foi um exemplo
isolado no Brasil, porque durante o governo militar, principalmente, essa área foi priorizada, foi mantida, foi priorizada, porque era uma questão de segurança nacional. A Embraer foi criada para poder dar vazão ao projeto do ITA, dos aviões do ITA. Quem que vai fabricar os aviões do ITA? A Embraer. Aí o ITA abriu engenharia aeronáutica, anos depois, diversas outras engenharias. Hoje existe engenharia espacial. Existiu durante muito tempo engenharia aeroespacial, hoje ela chama de engenharia espacial. A gente também teve um programa espacial, teve, mas nos anos 90 ele morreu e hoje, enfim, finge que existe. Para onde que vai, Glauber, a mão de obra formada no ITA em engenharia espacial? Para onde que ela vai? Para onde? Estados Unidos. Estados Unidos. Europa também, mas para onde? Estados Unidos. A gente forma todo ano uma turma de engenheiros espaciais. E esses caras, em grande maioria, vão para onde? Para os Estados Unidos. Onde existe o quê? Fomento. Onde existe um ambiente empresarial, ambiente empreendedor favorável. Né? É para lá que os caras realmente de alta performance vão, né? E é assim no mundo inteiro, cara. Assim no mundo inteiro. Então, um país que realmente não tem um sistema educacional bom, os Estados Unidos não tem um sistema educacional bom para um americano médio, não tem não. Tem problemas parecidos com o brasileiro, né? Inclusive, tem toda aquela questão da educação nos Estados Unidos ser um bem pago, né, e de altíssimo custo. Os empréstimos estudantis lá, que o estudante norte-americano, que é médio, assim, que quer entrar para a faculdade, ó, faculdade mais conceituada dessa aí, cara, pega, tipo, fica devendo o quê? $50.000, $100.000, não sei. Ele forma devendo muito dinheiro para o Estado, para a instituição, né? Forma devendo muito dinheiro. Então, no resto do mundo, é meio que um consenso que a educação é gratuita, né? A educação superior é gratuita. Quase no resto do mundo inteiro, a educação superior é gratuita. Existe um modelo misto, claro. Tem instituições privadas? Tem, mas tem muita instituição pública que é gratuita. Então os americanos, o modelo de economia dos Estados Unidos, ele depende muito do influxo de cérebros. Influxo. Gente do mundo inteiro, Brasil, Índia, Europa inteira, Austrália, Rússia, inclusive, né? China, inclusive. Muita gente talentosa vai para lá e vive lá e trabalha lá e produz lá, né? Por quê? Porque os Estados Unidos têm uma categoria de visto que é chamada de visto do gênio, que, se não me engano, é o H1B, eu acho que é isso, H1B. É o visto do gênio. Eles chamam isso, apelidam isso de visto do gênio, que é o cara que vai, comprova que ele tem uma carreira acadêmica de destaque, que ele tem uma proficiência no setor lá dele, A, B ou C, não sei, de destaque, e o cara vira cidadão por conta disso. Os caras dão cidadania pra ele. Pô, você é muito inteligente, vem cá, vira cidadão nosso aqui. Entendeu? E aí, esse pessoal da MAGA quer acabar com isso. Do Make America Great Again. Tem uma galera lá dentro que quer acabar com o H1B, com esse visto. Então, mas esse Entendeu? não é a camada de imigrante querida por todos, inclusive Querida, fundamental para eles? é fundamental para eles. Só que o movimento, ele é um movimento que tende ao radicalismo, né? Esse Make America Great Again tem sujeitos como Steve Bannon, por exemplo, que é um cara extremamente radical, nacionalista radical, né? Que diz que esse visto ele prejudica o próprio cidadão americano. Que fala o seguinte, que chega um indiano aí que recebe 1/3 do que você receberia e pega seu trabalho. Entendeu? Chega o cara, engenheiro de computação indiano, e ganha 1/3 do que você receberia e pega seu trabalho. E tem os que são formados lá também, né? Tem Não os que chega são nem formados lá. formado, é Tem uma formado lá. entrevista com o Dr. Michio Kaku, que é um cara, assim, figurinha bem carimbada desses documentários, National Geographic, Discovery Channel. É um asiático, senhor, traços japoneses, assim, cabelão branco, bem grande. E ele disse o seguinte, cara, o fim
desse visto é o maior tiro no pé que eu posso conceber hoje. Porque eu tenho turmas de doutorado que são 80% de estrangeiros. Eu tenho turma de doutorado que são 80% de estrangeiros. Sem esses caras aqui, nossos programas vão à falência. Entende? Isso é um tiro no pé horroroso, tentar acabar com esse visto, né? E o Elon Musk vem chamando os caras da MAGA, o Steve Bannon, de estúpidos, de idiotas, por conta dessa defesa do fim desse visto do gênio, né? O próprio Musk depende muito desse visto. Sim. Que o cara tá pegando todos os melhores engenheiros do mundo e juntando tudo no mesmo lugar para trabalhar para ele. E aí querem dificultar isso agora? Para quê? E nós começamos a falar disso, né? Esse bloco da nossa conversa aqui é por conta da questão imigratória. A gente estava falando lá do Canadá, né? Uhum. E do Trump chamando a atenção para que os países se movam conforme ele entende que tem que ser. Sim. Então ele joga um problema. Ó, investe 2% do PIB, ó, não vou fazer isso, ó, tem uma fronteira imaginária aqui com o Canadá, canal do Panamá, que de repente ele tá só mandando sinalizações, chamando a atenção, né, chegamos nesse consenso, e para ter o objetivo dele preservar o que para ele é importante. Então esse visto do gênio, provavelmente ele não vai mexer. Ele vem se mantendo estranhamente calado nessa questão, sabe? O Trump vem se mantendo assim, tipo, não tá nem pegando defesa de um lado nem do outro, nem do Steve Bannon e nem do Elon Musk. Ele, entendeu? Tá calado. Porque ele sabe que os dois são fortes. São cabeças importantes da base de apoio dele, né? Até o presente momento, Trump vem se mantendo fora dessas discussões aí. Até porque, né, é um problema para a semana que vem, não é um problema para hoje. Não é estratégico, né? É estratégico. Não é estratégico mexer nisso, se posicionar agora. Deixa eles se digladiarem aí. Isso. É bom que vira um problema para o público maior também ficar consciente que existe esse problema, né? Sim. Então eu acho que ele tá pensando dessa forma, e como não é nada que ele possa fazer, então deixa rolar por enquanto aí a discussão aí. Agora, Júlio, o problema grande é quem tá em casa aí correndo o risco de ser demitido, né? Isso aí. E aí o cara não pode ser demitido, então, cara, você precisa, para ontem, começar a estudar com estratégia concurso, acessar esse QR Code aqui, para você nunca mais ser demitido, cara. Comece a estudar agora, cara. É dica do início do ano, janeirão, para começar em janeiro e ter um 2025 aí, 2026, o resto da vida sossegado. O mundo vive em conflito, o Brasil tem grandes problemas, e você não pode ter o problema de ser mandado embora, né? Mano, Walter não quer correr esse risco, né, Mano, Walter? Tá aqui no Fala Globo Podcast, camisa 10, 4 anos de estabilidade, mas isso é raridade, cara, isso é raridade. O mercado privado aí, cara, você tem que ser bom, a tua empresa não pode quebrar, né não? Tem que receber investimento. Então, cara, mas tem um lugar aí, cara, que você recebe investimento, né? Que não vai quebrar nunca, né? Que o investimento é a própria empresa, né? Que se chama governo, cara. O governo não quebra, cara. Até porque se o governo quebrar, ele arranca do teu bolso, né? Então, assim, se você vai... Não, Mano, Walter? Se você vai trabalhar para alguém, cara, que trabalhe para alguém que não vai quebrar nunca, né, cara? E esse alguém é o governo. E para isso você tem que passar no concurso e tem que estudar com estratégia. Perfeito, Glauber. E falar para a rapaziada aproveitar os últimos minutos do lote especial, que está dando até 51% de desconto, Glauber, que vai se encerrar agora à meia-noite. Então, para a rapaziada que quer fazer parte da iniciativa pública, né, se tornar servidor público e ter a tal estabilidade tão desejada por diversas pessoas aí, principalmente a rapaziada do CLT, estuda com estratégia, material que mais aprova. O Glauber passou 8 concursos, está aqui, está com estratégia desde 2013 e o QR Code está aqui, nunca mais seja demitido. O link está na descrição, então, para quem quiser se preparar com um material de excelente qualidade, estratégia concurso. Comece a estudar agora e também corre lá. Então, ó, você tem poucos minutos para aproveitar esse lote. Cara,
Temos 3.000 pessoas ao vivo aqui nesse momento agora. Saia da transmissão, vai lá, garanta a tua promoção, porque, cara, tu tá tomando uma decisão importante para sua vida, para o teu estudo, também para o teu bolso. Depois você volta para cá e vamos comemorar sua vida nova, sua aprovação aí ao longo de todos os outros episódios ao longo do ano.